Você vai assistir uma mensagem da série Uma Nova Paixão. Deus está procurando pessoas que se apaixonem pelos grandes projetos que Ele realizará aqui na Terra. O objetivo desta série é conectar você com o propósito de Deus. Você pode participar deste ministério como voluntário, orando e contribuindo financeiramente. Vamos levar a palavra de Deus até os confins da terra. Que Deus o abençoe rica e poderosamente. Glória a Deus. Eu gostaria que você tivesse em mãos a sua Bíblia. Caso você tenha Bíblia, se você não tiver, por favor, vou pedir para a pessoa que está ao lado de alguém que não tenha Bíblia, que compartilhe da palavra de Deus com o seu vizinho de banco. Eu quero, irmãos, trazer uma mensagem intitulada Compromisso apaixonado é fogo consumidor. Compromisso apaixonado é fogo consumidor. É a terceira mensagem de uma série com o título Uma Nova Paixão, com base nos dias iniciais do ministério do profeta Eliseu. E esta mensagem, então, tem como título Compromisso apaixonado é fogo consumidor. No domingo anterior, nós olhamos para o chamado de Eliseu, encontrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, quando Eliseu, ele estava arando terra e Elias passou e num gesto em que jogou a sua capa sobre ele, era um gesto de convite para que ele se tornasse seu discípulo. E ele imediatamente disse ao profeta: um momento, eu vou beijar meu pai e minha mãe, eu vou me despedir deles e eu vou te seguir. E ele então despede-se de seu pai e de sua mãe. Ele estava arando terra com uma junta de bois. Ele mata aqueles 2 bois, pega o instrumento com o qual ele arava a terra, que era um arado de madeira, faz uma fogueira com aqueles arados, assa a carne daqueles bois, faz uma festa de despedida, e daí então ele passa a servir o profeta Elias, que já era um profeta idoso, já nos seus últimos dias, como assistente e também como aprendiz de profeta. Era o início do seu ministério, do seu trabalho para o Senhor, e ele começa de uma maneira muito apaixonada, deixando tudo o que podia ser embaraço para correr a carreira que lhe fora proposta. Qualquer pessoa que esteja tentando ser um seguidor de Cristo deve ter isso com muita clareza. Deus está procurando pessoas que tenham essa disposição emocional e também espiritual para segui-lo. A Bíblia diz que Deus percorre toda a terra procurando pessoas que sejam fiéis. Glória a Deus. E meus amados irmãos, quando nós começamos a servir a Deus, o servir a Deus gera realmente uma paixão pela sua obra, que é como um fogo. Talvez as pessoas estranhem, porque a partir do momento que você começa a servir a Deus,
você passa a só pensar nisso. A partir do momento que você passa a servir a Deus, o servir a Deus é tão emocionante, é tão aconchegante, como nos disse aqui a nossa jovem, que você se torna radicalmente apaixonado pelo reino de Deus. Há poucos dias, o mundo todo acompanhou a história de uma mulher apaixonada pelo reino de Deus. Eu acredito que muitos irmãos conhecem a história desta mulher. Vamos ver se ela aparece aqui. Temos a fotografia ou não? Bom, esta mulher, irmãos, é uma mulher chamada Méria Ibrahim. É uma sudanesa de 26 anos e ela foi condenada à morte por enforcamento no dia 15 de maio de 2014. Ela foi acusada de 2 crimes: adultério e apostasia. Adultério porque ela se casou com um homem que não era muçulmano. E apostasia porque o fato dela ter se casado com um homem não muçulmano significava que ela renunciou ao islamismo. Então, ela foi condenada à pena capital, morte por enforcamento. Vamos entender, assim, esse quebra-cabeça. Ela era filha de um pai muçulmano e de uma mãe cristã. O pai abandonou a família quando ela tinha 6 anos de idade. Então, ela foi educada pela mãe, que era cristã, como cristã. E mais tarde, ela veio se casar com um cristão. Porém, de acordo com a lei, como seu pai era muçulmano, juridicamente, legalmente, de acordo com a lei islâmica, ela era muçulmana. E uma mulher muçulmana não pode se casar com alguém que não seja muçulmano. E ao se casar com um cristão, ela incorreu nesses crimes. E o crime de apostasia no Sudão é punido com a pena de morte por enforcamento. O artigo 146 do Código Penal do Sudão diz que se um muçulmano, uma muçulmana, renuncia o Islã, deve ser condenado à morte, a menos que ele ou ela se arrependa dentro de 3 dias. E quando ela estava presa, ela foi presa, ela estava grávida do seu 2º filho, e em menos de 2 semanas, ela deu à luz a uma menina, exatamente no dia 27 de maio de 2014. E as autoridades se recusaram a tirar as algemas de suas pernas, e ela deu à luz acorrentada, corrente nas pernas. As mulheres que estavam ajudando ali no parto tiveram que levantá-la para poder tirar a criança. E ela recebeu por parte das autoridades 2 anos para amamentar a criança e depois ela seria enforcada. Eu acredito que muitos irmãos acompanharam este caso. Como os irmãos viram, houve uma grande pressão internacional e no dia 23 de junho de 2014, a condenação foi anulada e ela foi libertada. Houve uma dificuldade, glória a Deus.
houve uma dificuldade acentuada para que ela pudesse sair do país, mas depois houve a possibilidade e ela saiu do país e já está residindo nos Estados Unidos da América. Irmãos, Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, meus amados irmãos, é normal que os seguidores de Cristo estejam a tal ponto apaixonados e apaixonadas por Ele, que estejam dispostos e dispostas a deixar casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, propriedades, posições, por amor ao nome de Jesus. Eu creio que aqui neste recinto há pessoas, e também pela internet, há pessoas que já foram desafiadas e que já foram colocadas à prova e fizeram a sua opção por Jesus. E, em consequência, deixaram posições de família, posições profissionais, posições financeiras, posições sentimentais e amorosas por amor ao nome de Jesus. Ao preparar esta mensagem, o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração, nesse sentido, porque alguém já pagou um preço muito alto, algo que custou lágrimas, dores, solidão. Porém, a Bíblia diz que a atitude que você tomou, ela está diante de Deus como um memorial. E a Bíblia diz que Deus não é injusto para esquecer essa atitude e que haverá recompensas. Na continuação daquela palavra de Jesus, em Mateus capítulo 19, versículo 29, ele diz: também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Glória a Deus. Vale a pena viver de maneira apaixonada, radicalmente apaixonada pelo reino de Deus. Quando o Senhor Jesus estava aqui, Ele disse para muitas pessoas: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Venham a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, deprimidos, e eu vos aliviarei. Ele disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Glória a Deus. E depois da ressurreição, irmãos, o Senhor Jesus subiu às alturas, mas no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio, e a igreja foi fundada. E agora, o Espírito Santo e a igreja estão contratando trabalhadores para o serviço no reino de Deus. Em que consiste esse serviço para o reino de Deus? E o convite é realizado pelo Espírito Santo e pela igreja. Convite para serviço no reino de Deus.
Em primeiro lugar, servir aos santos, ou seja, trabalhar a favor dos domésticos da fé. Quando nós falamos um ao outro, irmão, isso tem uma grande importância e representa um grande comprometimento. O vínculo que é gerado pela fé em Cristo é maior do que o vínculo de um parentesco de sangue. Em segundo lugar, o serviço no reino de Deus consiste em levar o evangelho da salvação, o evangelho da fé, para todas as pessoas, até os confins da terra. Não existe mais ninguém envolvido nessa tarefa, a não ser os seguidores de Cristo. Os seguidores de Cristo são as únicas pessoas na terra que estão envolvidas no reino de Deus. Glória a Deus. Nenhuma organização humanitária, nenhuma organização promocional está envolvida no reino de Deus. Somente os seguidores de Cristo. Os seguidores de Cristo são as únicas pessoas que estão envolvidas no reino de Deus. E quando você se envolve no reino de Deus, você fica tão apaixonado pelo reino de Deus, você fica tão fanático pelo reino de Deus, que é uma paixão que arde como um fogo consumidor. Se você está aqui nesta igreja, seja uma pessoa plantada nesta igreja, ou seja uma pessoa que o Espírito Santo enviou nesta noite para esta igreja, o Espírito Santo fez isso porque viu em você uma pessoa com capacidade para representar os interesses do reino de Deus aqui na terra. E para esses, a palavra de Deus os chama de embaixadores do reino de Deus. Eles não são apenas representantes do reino de Deus. Eles não são apenas procuradores do reino de Deus, são embaixadores do reino de Deus. E quando falam, é como se Deus exortasse pessoalmente. Aleluia. Deus está nos chamando, irmãos, para andar com Ele aqui na terra, nesse nível. Aleluia. Como nós falamos na última vez, no domingo anterior, todos os que estão no reino de Deus estão convocados. Deus não tem banco de reservas, não tem atletas na reserva, não tem guerreiros na reserva. Todos estão convocados, não apenas para um fim de semana, mas estão convocados para todo o tempo. O personagem, irmãos, que nós queremos olhar é Eliseu, para compreender como manter essa paixão. E nós vamos olhar no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Creio que estaremos exibindo o texto aqui também em nossa tela. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu,
Elias partiu de Gilgal com Eliseu, e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse também: eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse também: eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo, Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. Irmãos, esta passagem, ela é incrivelmente comovente. E vamos pedir que Deus faça com que esse texto possa entrar em nossa mente, descer ao nosso coração, entrar na nossa corrente sanguínea, percorrer todo o nosso corpo, atingir as extremidades do nosso corpo, trazer cura, porque a palavra de Deus cura. Aleluia. A palavra de Deus cura. Eu vou dizer para os irmãos, eu tive assim uma experiência há alguns anos pela pregação da palavra de Deus. Foi o milagre mais incrível que eu já vi durante a pregação da palavra de Deus. Uma criança que era paralítica, uma criança de 7 anos, que nunca tinha andado, estava no colo da sua mãe. E a criança começou a andar. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava pregando sobre o cego. E eu vi as pessoas dando glória a Deus. Era numa outra igreja, na cidade de Pedreira. E eu falei: por que está acontecendo? Eu não estou pregando assim para esse negócio de tanta glória a Deus e tal. Mas é que Jesus havia curado aquela criança. A palavra de Deus tem poder de cura. Quando você receber a palavra, coma a palavra, deixe a palavra
descer ao seu coração, porque o coração vai começar a bombear a palavra, e órgãos que estão mortos receberão vida, porque Jesus disse: a minha palavra é espírito e vida. A palavra traz cura. Nós podemos, irmãos, aprender lições poderosas com a vida de Eliseu. E o primeiro ponto nesse texto que eu quero chamar a atenção de todos nós é o modo como Eliseu se comportou, recusando-se a distrair. Então este é o primeiro ponto para que nós possamos manter a chama acesa, para que nós possamos manter a paixão pelo reino de Deus atuante. O primeiro ponto é recusar-se a distrair. Nós encontramos 3 vezes uma frase nesse texto dita por Eliseu: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Porque 3 vezes Elias falou para ele: fique aqui, fique aqui. Eu vou para Gilgal, eu vou para Betel, depois eu vou para Jericó. Porém, Eliseu, a resposta dele foi a mesma: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Depois nós vamos encontrar os profetas e os filhos dos profetas, que também saíram e deram para Eliseu uma palavra, digamos, desanimadora. Mas ele não se distraiu, nem com as palavras dos filhos dos profetas, nem com as palavras de Elias. Ele tinha convicção de que aquele momento em que Deus o chamara era uma chamada definitiva. Porque Deus não nos chama e depois desiste da chamada. Naquele dia em que ele estava arando a terra e houve a chamada, ele teve a convicção de aquela chamada era da parte de Deus e que ele ia cumpri-la apaixonadamente até as últimas consequências. Irmãos, é muito fácil distrair-se quando nós estamos tentando cumprir e realizar algo que Deus nos chamou a fazer. Cada pessoa tem uma missão para ser realizada aqui na terra. Nós não nascemos apenas para sobreviver na infância. Quem sabe alguns realmente sobreviveram porque foram afetados por doenças da infância que poderiam ter sido mortais. Porém, para cada pessoa há um propósito, há um plano da parte de Deus. Quando Deus outorga a vida para alguém, a Bíblia diz no Salmo 139 que antes que os meus dias existissem, Deus já os escrevia por antecipação, quando nenhum deles havia. Deus tem um projeto para a sua vida. Você precisa descobrir qual é o plano, o projeto, a chamada, a missão que Deus tem para a sua vida. E você não pode morrer sem realizar o plano de Deus na sua vida. Aleluia.
Glória a Deus. Agora, irmãos, Eliseu, quando os filhos dos profetas falaram: olha, o seu senhor, o seu mestre, ele vai ser tomado sobre a sua cabeça. Eliseu falou: eu sei disso, fiquem quietos, não quero falar sobre isso. Evidentemente, não era uma palavra de raiva nem de desprezo, mas eu creio que ele queria dizer: olha, eu também sei disso, eu estou concentrado neste momento, não queiram me distrair. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que no mundo existem muitas vozes, e nenhuma delas é sem significado, porque todas as vozes têm um significado. E a pessoa que tem a convicção de uma chamada, de uma missão, de um projeto de Deus na vida, de um plano de Deus na vida, não pode perder tempo com conversas ou com atividades desconectadas daquele projeto de Deus. Pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser um profeta, pode ser um filho de profeta, pode ser um pastor, ou um missionário, ou um apóstolo. Se a conversa estiver desconectada da missão, do propósito de Deus, essa conversa deve ser imediatamente rejeitada. A resposta de Eliseu para todos eles foi: eu também sei, fiquem quietos. Aleluia. Glória a Deus. E ele serviu Elias até o último momento, como um filho serve a seu pai. Eu fiquei pensando em algumas perguntas que nós podemos fazer a nós mesmos nesta noite. A primeira: o que é que Deus está me chamando para ser apaixonado? Quais são as coisas nesta vida que estão tentando me distrair da missão que Deus me deu? Eu pensei numa outra pergunta, que é uma pergunta mais dirigida a nós, os pastores, mas é uma pergunta também para todos. O que é que leva as pessoas a se cansarem do ministério? O que será que leva as pessoas a se cansarem do ministério? O que é que faz com que seguidores de Cristo paralisem ministérios importantes, ministérios necessários? Por que é que isso acontece? Eu pensei em algumas hipóteses, irmãos. A primeira: pessoas podem conseguir distrair-nos da paixão pelo nosso chamado. Aqui não é envolvimento espiritual. Eu estou falando de pessoas de carne e osso, pessoas que agem naturalmente, e até pessoas, às vezes, bem intencionadas, pessoas que estão tentando nos ajudar, porém, podem drenar, minar a nossa paixão espiritual. Há um livro, irmãos, de um autor chamado Gordon MacDonald. E nesse livro, ele fala sobre alguns tipos de pessoas. Fica parecendo uma coisa meio frio
e calculista você querer categorizar pessoas. Porém, eu acredito que para uma reflexão como esta que nós estamos empreendendo, pode nos ajudar. Ele fala primeiro em mentores. O que são mentores? São pessoas que nos ensinam. São pessoas com as quais aprendemos. Normalmente, pessoas mais experientes, ou até mesmo pessoas mais velhas, e que investem em nós, investem em oração, investem em orientação, investem em tempo. Eu vou falar uma coisa para os irmãos: nós precisamos procurar mentores. Porque às vezes pode ser que Deus mande alguém ir atrás de nós. Mas o mais normal e o mais natural é que nós procuremos mentores, pessoas que possam servir de exemplo e de apoio para nós. E a Bíblia diz que nós precisamos estudar as biografias dos homens e das mulheres que alcançaram todas as promessas e imitá-los. O segundo tipo são os amigos fiéis. Aquelas pessoas que são os nossos companheiros, os nossos parceiros na caminhada, que compartilham a mesma visão, que compartilham a mesma missão. Se nós estivéssemos lá no quartel, nós diríamos que são os companheiros de armas. É isso, irmão Correia? É o sargento Correia, irmãos. Amigos fiéis. Pessoas que entram na batalha conosco. Pessoas que oram conosco. Pessoas que formam uma equipe conosco. Eu preguei uma mensagem aqui, formando equipes. Quantos se lembram dessa mensagem? Eu não sei vocês, mas eu procurei 2 pessoas, para que nós 3 sejamos uma equipe. Aleluia! Aleluia! Porque o Espírito Santo não traz palavras inúteis, palavras desnecessárias, palavras ao léu. O Espírito Santo é pragmático em cada momento, em cada minuto, em cada palavra, em cada expressão. E se o Espírito Santo disse, façamos. O terceiro tipo são aprendizes, que são pessoas que podem aprender conosco. Normalmente pessoas mais novas na fé. E nós temos que receber essas pessoas. Nós temos que investir nessas pessoas. Se o Espírito Santo nos preparou para mentorear essas pessoas, nós temos que investir nessas pessoas. Por exemplo, a Bíblia diz que as mulheres mais experientes da igreja devem ensinar as mais novas a amarem os seus maridos, os seus filhos e a serem boas donas de casa. Glória a Deus! Isso não é sugestão, isso é mandamento da palavra de Deus. Isso é para ser praticado na igreja dos remidos. Aleluia! São as pessoas que o Espírito Santo nos coloca para investir nelas, para ensinar a elas todas as coisas que o Senhor mandou. Batizá-las, mas também ensinar todas as coisas que o Senhor mandou. Existe um quarto tipo, que são as pessoas legais, que são pessoas que usufruem
da mesma paixão, da mesma visão, mas são pessoas pouco comprometidas ou não comprometidas. São pessoas informadas, mas que não participam, conhecem a paixão, mas não se envolvem na paixão. E há uma grande maioria de pessoas, e nós corremos o risco de passar a maior parte do nosso tempo tentando agradar essas pessoas legais, retribuir toda a atenção, todo o carinho, todos os mimos. Nós estamos falando em situações que podem nos distrair da paixão pela obra e pelo reino de Deus. E existe, irmãos, um quinto e último tipo, que são as pessoas sugadoras. São pessoas que sabotam a paixão e a visão. Elas conhecem a paixão, elas conhecem a visão, mas elas estão sempre causando conflitos, estão sempre buscando algum tipo de conforto, algum tipo de reconhecimento. Elas estão sempre com necessidades emocionais, e você precisa estar sempre com um lenço enxugando as lágrimas dessas pessoas, porque elas têm uma necessidade de serem paparicadas, de serem aduladas, de serem acariciadas, de serem amparadas. Elas se sentem frágeis, elas se sentem desprestigiadas. Elas querem mais atenção. Elas precisam de muita atenção. E elas vão consumindo as nossas forças, a nossa energia e a nossa paixão. E nós nos distraímos porque a nossa paixão, ela é sugada, ela é drenada. Isso existe na igreja, isso existe no trabalho, isso existe também na família. Eu não venho de uma família assim numerosa, mas eu sei. E pessoas que estão sempre, não vai dar certo. Você vai começar isso, mas não vai dar certo. Todo mundo que tentou, não conseguiu. Ah, vai chover. Não adianta, vai chover. Vai chover, não adianta. É perder tempo. Ah, esse daí não investe nesse não. Esse é um caso perdido. Olha, meus amados irmãos, nós precisamos ter discernimento espiritual. O apóstolo São Paulo diz que aquele que tem o Espírito Santo, ele compreende, ele discerne, ele vê o invisível. Ele discerne todas as coisas. Só de olhar, o Espírito Santo já lhe dá a revelação completa. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Existem recursos para que nós possamos fazer como Eliseu fez. Não era pouca gente não, irmãos. E não era gente, do ponto de vista espiritual, gente inexpressiva, não. Era gente profeta, era gente filho dos profetas, era gente que tinha a revelação de Deus, era gente que sabia que Deus ia levar Elias. Mas ele disse: eu não vou conversar com vocês, cale a boca. Então, pessoas podem conseguir distrair-nos da paixão do nosso chamado.
Aleluia. Em segundo lugar, irmãos, podemos estar ocupados demais para ter tempo de renovação espiritual. Jesus, ele praticava esse princípio, o princípio da renovação espiritual. Em algumas vezes, Jesus foi para algum lugar e ali sozinho orava. Aleluia. Nem sempre nós podemos orar na igreja, nem sempre as nossas orações podem ser feitas na presença de outras pessoas, até de pessoas da nossa família. Nós precisamos de um tempo para estar a sós com Deus, um tempo que não tenha irmão, que não tenha irmã, que não tenha amigo, que não tenha amiga, que não tenha pai, que não tenha mãe, que não tenha marido, que não tenha mulher, que não tenha pastor. É você e Deus. Renovação espiritual. Aleluia. E às vezes, irmãos, nós ficamos tão ocupados com atividades religiosas, até atividades espirituais, mas sem renovação espiritual. É preciso ir à fonte. É preciso renovação espiritual. É preciso ter um tempo a sós com Deus para renovar essa paixão espiritual. E também para fazer um exame, para ver se a nossa paixão ela está alinhada com o foco que Deus estabeleceu. Porque, meus amados irmãos, nós podemos estar em um foco antigo, pela dinâmica do Espírito Santo e da obra de Deus aqui na terra. O Espírito Santo já apontou para um outro foco. Porém, nós ficamos encasquetados naquilo que era o foco do Espírito Santo de ontem, mas o foco hoje é outro. E nós precisamos fazer um alinhamento ou um realinhamento para ver se essa nossa paixão ela está alinhada com o foco estabelecido pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Agora, irmãos, assim como Deus trabalhou no interior de Eliseu, nós também podemos, e existem recursos em Deus para que nós nos mantenhamos apaixonados por nossa dedicação ao chamado que o Senhor fez. Assim como Eliseu, podemos estar apaixonados por nossa dedicação ao chamado do Senhor. A primeira vez que Eliseu é mencionado é no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. São apenas 3 versículos que descrevem o chamado de Elias, de Eliseu. E a partir deste momento, a história de Elias, um profeta que já estava no declínio da sua vida, ela não tem mais nenhum registro de Eliseu, nem da obra de Eliseu. A única coisa que descreve algo que Eliseu passou a fazer é que ele seguiu Elias e tornou-se o seu assistente. E daí para frente, nos dias e anos que se seguem, nada encontramos a respeito
de Eliseu. Aleluia. Glória a Deus. Parece fascinante, irmãos, que Eliseu tenha trabalhado tanto tempo com Elias, sem fazer nenhum alarde, sem falar: oh, escreve que eu estou com você, escreve aí também o meu nome, escreve que foi eu que fui falar com não sei quem, escreve que sou eu, o rapaz que leva os seus recados, as suas mensagens. Não. Quando nós lemos a história de Elias, parece assim que Elias era uma pessoa de um temperamento, digamos, difícil. Obviamente, um homem de Deus, um homem que nos deixa fascinado. Milhares de pregações são pregadas com base na vida de Elias, mas francamente, eu acredito que não era muito fácil ser um assistente de Elias. Quem sou eu para me comparar com Elias, irmãos? Mas eu tenho assistentes e eu sou um pouco exigente com os meus assistentes. E olha que eu não sou, pelo menos eu penso que não sou uma pessoa de personalidade difícil. Mas escreveu sem vírgula. Ai, ai, ai. Porém, meus amados irmãos, Eliseu, ele foi fiel, ele atuou como assistente de Elias. E eu vou dizer para os irmãos, Deus espera que cada um de nós tenhamos disposição para servir. Servir por servir, sem que o nome apareça em algum lugar. Servir sem recompensa. Servir sem reconhecimento. Servir por servir. Servir por ser um seguidor de Cristo e não servir porque tem direito a um prêmio por mês, ou a 2 prêmios por mês, ou a 3 prêmios por ano. Servir por servir. Agora, irmãos, nós temos que admitir que muitas vezes nós oferecemos a Deus apenas o restante do nosso tempo, dos nossos talentos, das nossas habilidades, e ainda esperamos que Deus aceite isso como um sacrifício nobre e um sacrifício digno. Eu creio, irmãos, que Deus tem um chamado para esta igreja, para realizar coisas especiais, para realizar coisas únicas para Deus aqui na terra. Aleluia. Deus tem um chamado para você realizar algo único para o seu reino aqui na terra. E Deus está esperando por você. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que você se segure no banco, porque o Espírito Santo pode entrar em você e colocar você de pé nesta noite. Aleluia. Agora, as inscrições para o trabalho no reino de Deus estão abertas. E o Espírito Santo e a igreja estão encarregados de recrutar os trabalhadores para a seara do Senhor. Jesus disse que os campos estão maduros, os campos estão brancos para a ceifa.
em Mateus capítulo 9, versículo 36, diz que Jesus, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse-lhes: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Há uma colheita para ser feita. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, e há uma colheita para ser feita, porque os campos estão maduros, os campos estão prontos para a colheita é abundante, e uma colheita não pode passar do tempo. Quando um fruto está pronto para ser colhido, ele não pode permanecer sem ser colhido. Agora, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos? Porque há poucos trabalhadores. Se as igrejas estão lotadas de crentes, se os crentes todos dizem: Jesus é a razão da minha vida, Jesus é a razão do meu viver, por que os trabalhadores são poucos? Aleluia. Olha, irmãos, o Senhor está forjando o trabalhador. Eu não estou aqui para fazer nenhum terrorismo, mas é melhor você preencher logo o formulário e ingressar para o trabalho na seara. Porque os instrumentos serão forjados, os instrumentos serão preparados. Os irmãos que trabalharam na lavoura sabem que para um instrumento para a ceifa era uma espécie de lâmina assim, com um lugar para a pessoa segurar, e essa lâmina, ela era uma espécie de foice, ela era forjada no fogo. Essa lâmina, ela era esmerilhada. Irmãos, eu digo para os irmãos que tem mensagens que eu não gostaria de pregar, mas como está escrito, palavras do apóstolo São Paulo: ai de mim, se não pregar o evangelho. Porque o ferreiro pegava um pedaço de ferro, colocava aquele ferro no fogo, aquecia o fogo e começava a bater naquele ferro para afinar aquele ferro. E enquanto aquele ferro não estivesse afinado, ele não pararia de aquecer aquele ferro e de bater naquele ferro. E depois esmerilhava aquele ferro para que ele estivesse pronto para a colheita. Quanto mais resistente fosse o ferro, tanto mais aquele ferro permaneceria na forja e também na bigorna, ou sob a bigorna, até que a lâmina estivesse afiada e cortante e preparado para a colheita. Aleluia. Ó Senhor, ajuda-nos para que nós não sejamos homens e mulheres resistentes, mas para que nós sejamos maleáveis, e no primeiro toque
nós possamos estar como ferramentas preparadas para esta grande colheita, porque não há nenhuma dúvida que os campos estão brancos para a ceifa. Aleluia, aleluia. Não há nenhuma dúvida, Senhor, de que existem milhares que estão no vale da decisão. Não existe nenhuma dúvida, Senhor, porque qualquer voltinha que nós damos ali na rua 13 de maio, ou na rua 25 de março em São Paulo, nós vemos multidões para serem ceifadas. Aleluia. Deus está forjando trabalhadores, e esses trabalhadores serão forjados, porque os homens e as mulheres que estão no reino de Deus serão usados como trabalhadores dessa última hora. Deus não tem outras pessoas para representar o seu reino como embaixadores, a não ser os homens e as mulheres que estão plantados na igreja, no corpo de Cristo. Aleluia, aleluia. Há uma estatística, irmãos, que eu gostaria que ela não fosse aplicada à nossa igreja. É uma estatística que diz o seguinte: de 100%, 20% fazem 80% do trabalho e 80% assistem esses 20% fazer o trabalho. E 20% do trabalho fica sem fazer. Eu gostaria que nós, como igreja, desafiássemos esta estatística. E eu creio que o Espírito Santo está trazendo esta palavra, porque Ele vê esta igreja como uma igreja com saúde espiritual. Ele vê você que foi trazido por Ele nesta noite a esta igreja como uma pessoa com saúde espiritual, com uma vocação, com um chamado, com uma missão que Deus já lhe preparou. Aleluia, aleluia. E Deus deseja de cada um de nós que respondamos sim ao chamado do Senhor para a colheita, uma grande colheita de almas. Aleluia. Eliseu, irmãos, ele tinha uma convicção do seu destino. Ele tinha um senso que ele fora chamado, e ele disse: eu vou me manter fiel a esse trabalho. E o que aconteceu? Deus o chamou para algo superior ao que ele poderia imaginar. Ele não pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias para realizar mais milagres do que Elias, para ser um profeta mais importante do que Elias no contexto. Talvez ele tenha pedido porção dobrada, pensando: olha, eu sou tão fraco, eu sou tão incompetente, que eu preciso da porção dobrada do Espírito que está sobre Elias, para realizar um trabalho, para ser o sucessor de Elias, para continuar a obra de Elias. Eu preciso de porção dobrada por causa da minha incapacidade. Ele não imaginava, ele jamais imaginaria de que Deus iria fazer por meio dele algo muito grande. E Deus deu a ele porção dobrada do Espírito Santo que estava sobre Elias. Aleluia, glória a Deus. Deus quer transformar a sua paixão pelo reino de Deus em um ministério de êxito.
em um ministério de milagres, em um ministério com muitos frutos para o reino de Deus, em um ministério com muitas almas para o reino de Deus. E o que Ele pede para nós nesta noite? Renovação da nossa aliança, rededicação, renovação dos nossos compromissos, renovação dos nossos votos. Se você nunca fez um voto de serviço a Deus, esta é a noite em que você pode fazer um voto de servir o reino de Deus acima de todas as coisas, de servir a Jesus Cristo acima da sua própria vida, de servir ao Senhor acima do próprio instinto de sobrevivência. Aleluia. Há uma voz que certa vez foi ouvida, a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu não sei para onde Deus vai mandar você. De repente Deus vai mandar você para livrar, pelo poder de Deus, para libertar o seu sobrinho das drogas. Eu não sei para onde Deus vai mandar você. O Espírito Santo sabe. O Espírito Santo trouxe você nesta noite porque há uma missão e há urgência. A urgência. A quem enviarei e quem há de ir por nós?